Y aprendí que la vida no tiene
Glória a Deus. Amados hermanos, que o Senhor les bendiga nesse dia hermoso, domingo 14 de junho de 2020. Um tempo precioso de parte de Deus que Ele nos ha permitido viver, amém? Coisas novas, coisas inusitadas, nunca antes vistas. É o que estamos vivendo nesse tempo. E devemos aproveitar isto para gozar-nos em Ele, para alegrar nosso coração, para entender que verdadeiramente Ele tem desde o princípio todas as coisas ordenadas, organizadas, definidas, decididas. Nada lhe agarra por surpresa, absolutamente nada. Deus tem o controle absoluto de todas as coisas, amém? E nessa manhã, como que Deus ha hecho uma pequena parada, não que haja cambiado alguma coisa, não, porque Ele vem hablando de visão, verdade? De la visão de la igreja, de la visão que a igreja deve ter nesse tempo, que é um momento profético que estamos vivendo, já escrito, detalhadamente explicado na palavra de Deus, pero que nada, como sempre hemos dito, não estavam preparados para o que está sucedendo, pero aí está. Estamos vivendo a palavra, amém? Deus nos ha permitido, em essa regeneração, viver o que estamos vivendo hoje, amém? Que tremendo isto, um testemunho grande que temos para contar, quão grandes coisas o Senhor ha venido fazendo nesse tempo. Ou seja, como que Deus reservou para esse tempo Ele fazer coisas tremendas em nossas vidas, coisas inusitadas, coisas sem precedentes, sem explicação, podemos dizer. Porque han sucedido coisas nesse tempo de quarentena, de Covid-19 e tudo isso. Han sucedido coisas que nos quedamos aí como que buscando explicação e não as encontramos. Verdade? E você ha visto o anúncio, creio que você ha leído o anúncio que puse aí no Face, né? Para esse momento, para a palavra desse dia que se diz Bereshit, ou Bereshit. Bereshit. Eu não hablo hebreu, então pero se escreve assim, Bereshit. A palavra tem a ver com o princípio, isso é dizer a palavra, ao princípio. Reshit é dizer princípio. E Bereshit nos leva para o livro de Gênesis, quando habla de ao princípio, verdade? Quando Deus criou todas as coisas em o princípio, aquelas coisas todas. Esse é o significado desta palavra, ao princípio. E disso vamos falar, amém? Ou seja, irmãos, quando alguém nos faz uma pergunta, digamos, nos põe aí uma inquietude em nossa mente, eu quero confessar aos irmãos que he estado com muitas inquietudes, muitas interrogantes em meu coração. He conversado muito com Deus e nem todo que he conversado Ele me ha dado respostas. Ele é Deus, verdade que sim? Não tem obrigação de explicar o que hace, verdade? Espera apenas que nos pongamos de acordo com Ele. Pero não é dizer que não venham inquietudes em nosso coração. Não sei você, pero eu he estado fazendo muitas perguntas a Deus, verdade? Perguntas pastorales, perguntas de um homem, de um ser humano comum e corrente como todos, perguntas como cidadão vivendo em um país, enfim. E são perguntas que quizá você se ha hecho em algum momento. Por mais que digamos, irmãos, temos fé, nós creemos que Deus vai fazer, que Deus tem o controle. Sim, nós creemos. E les digo uma coisa, nós temos essa palavra memorizada em nossa mente. É uma frase que todos la temos memorizada. É dizer, que quando alguém nos vem com alguma pergunta em la que nós não temos uma resposta cabal, né, conclusiva, digamos assim, que dizemos nós outros? Tranquilo, Deus tem o controle. Eu he dito muitas vezes isso. Evidentemente que estamos dizendo o quê? Estamos admitindo nossa incapacidade de entender, verdade? Nossa incapacidade de ter uma resposta para todas as coisas. E glória a Deus que o Senhor nos hizo desta maneira, verdade? Impossibilitados de ter resposta de todas as coisas, porque se assim lo fuera, não necessitaríamos de Deus, verdade que sim?
pero não, Ele nos hizo desta maneira, dessa maneira em que nós temos que ir a Ele, buscar de Ele, ter acesso, contato, verdade? Comunhão íntima com Ele, para entender o que está sucedendo. Não temos todas as respostas. E aún aqueles que se creem sábios, entendidos de muitas coisas, seja da ciência, da tecnologia, de todo o que seja, aún assim essas pessoas não têm todas as respostas. E por aí andam aí como que confundidos. A cada dia sai uma novidade, a cada dia sai um ditame, a cada dia sai um pronunciado de algum governante, de algum científico, e nadie tem a resposta exata, cabal, de lo que está sucedendo. Muito menos de lo que vai suceder depois de isso. Há pronósticos que se fazem, verdade? Em área da política, da economia, enfim, da parte social de um povo, pero nada assim cabal, de concreto, que se pode dizer, será assim, 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 sucederá isso, isso, mas aquilo. Nada tem essa resposta. Então, se quando alguém vem a nós outros, como pastores, como homens e mulheres de Deus, e diz, pastor, e agora que vai passar, e a igreja, e a vida, e nós outros, e enfim, a família, que vai passar? Que dizemos nós outros, irmãos? Sabiamente dizemos uma frase que Deus nos ha ensinado, amém? Dizemos, Deus tem o controle. E nós quedamos aí, amém? Nós quedamos aí em la resposta de alguém que nos vem a perguntar, pero também nós quedamos aí em nossas inquietudes, em nossas dúvidas, em nas grandes interrogantes que temos em nossa mente. Eu as tenho muitas, tenho que confessar, as tenho muitas. Há muitas áreas de minha vida que eu diariamente hago perguntas a Deus e converso. E como que lo pressiono, se é que podemos dizer assim, verdade? Para que me responda, para que me esclareça alguma coisa. Pero, como digo, Deus não tem a obrigação de explicar nada. Ele espera que sigamos caminhando, verdade? E que tenhamos ativa esse dispositivo chamado fé, em saber que em um determinado momento vendrá a explicação, vendrá a solução de todas as coisas, e todo se vai dar e nós vamos a glorificar e glorificar seu nome e alegrar-nos em sua presença, ao ver que toda a inquietude, as dúvidas, os medos, todo aquilo não teria razão de ser. Amém? Pero essa frase todos la temos, eu creio que você que me está escutando nesse momento, tem essa frase, amém? Tranquilo, Deus tem o controle de todas as coisas, Deus sabe de todas as coisas, Deus nunca perde o controle. São frases que todo cristiano las tem memorizado, principalmente os pastores, verdade? Muitos deles quais se creem saber muito, pero não é assim, amém? Então, hermanos, o homem, por mais sábio que seja, verdade? A ciência, de la maneira que se ha multiplicado, tecnologia, invenções e todo o demás, o homem sigue sendo um ser limitado em el saber, limitado em el conhecimento das coisas. E todo o que lhe alcança ter conhecimento e entendimento não é senão através de Deus. Pode que seja um científico que busque nos números, em las fórmulas químicas, enfim, o que seja. Pero seja como seja, todo viene e ele recebe de parte de Deus. Amém? Não é de outra maneira. A sabedoria não nasce assim como se nada, não. É um processo que Deus nos conduz, dando entendimento, permitindo que nós tenhamos acesso a alguns mistérios e segredos que Ele tem guardado, verdade? Pero de forma limitada. Sempre será de forma limitada, de maneira que jamais pensemos nós outros em independizar-nos de Deus. É mais ou menos o que sucede aí fora por aí. A gente se crê independente de Deus por suas doutrinas, por suas religiões, por suas crenças, por suas filosofias ou por seu conhecimento, por tecnologia, ciência ou o que seja. A gente se crê, verdade? Superior e, enfim, independentes de Deus. Pero algo sucede de repente, de pronto algo passa e o homem se vê delante de sua impotência. Impotência. Lo que estamos vendo nesse tempo é a impotência do ser humano. Impotentes somos nós outros delante da vontade e do propósito de Deus. Seja o que seja que hemos projetado em nossa vida, lo que hayamos idealizado, lo que hayamos preparado desde nossa grande sabedoria e poder, seja o que seja,
isso estará sempre limitado à vontade e ao propósito de Deus. Amém? Glória a Deus, para que nadie se crea gran coisa, digamos assim. Então, irmãos, quando vemos as limitações do homem, verdade? Apesar do grande conhecimento que há albergado em todo esse tempo da história humana, verdade? Aunque se haja manifestado muita coisa, muita sabedoria, muito conhecimento, nós outros vemos as limitações do homem, e por mais que cree coisas, que invente coisas, que hagam coisas tremendas, surpreendentes, no sentido da tecnologia, das invenções e todo mais, há algo que o homem, aunque persiga, aunque tenha este sonho, jamás lo vai lograr, jamás lo vai conseguir, irmãos. Por mais que alcance o homem a sabedoria, o conhecimento de muitas coisas, Deus jamás le vai permitir ao homem ter acesso à vida, no sentido de criar vida. Criar vida em laboratório. O homem, todo o que hace, quando se habla de vida em laboratório, verdade? De animais que são hechos em laboratório, do ser humano mesmo, através de experiências e todo mais, e hoje em dia se pode utilizar um ventre de alquiler e sembrar um ninho no ventre de uma mulher, sem necessariamente o acto sexual, todo de forma superficial não, de forma científica, digamos assim, verdade? Todo isso é possível, sim, pero o homem pode manipular a vida, pero criá-la, esse homem não pode. E essa limitação o Senhor ha puesto em nós, verdade? Jamás o homem pode criar o que seja. E todo o que cree o homem, todo o que pode inventar o homem, sempre tendrá detrás de todo, verdade? A palavra manipulação. Ele pode manipular, ele pode trabalhar com algo que já foi criado por Deus de antemano. Amém? Ele pode manipular a vida, ele pode manipular os genes, ele pode manipular o DNA ou ADN, como dizem em Brasil, ele pode manipular as células e todo o demais, pero todo o que hace é a partir de algo que já existe, ele não pode criar. Amém? E o passado domingo falávamos da palavra, verdade? E observávamos como Deus puso como exemplo de sua palavra el agua. El agua, Deus puso como uma característica, né? Em la natureza que representa sua palavra. Ou seja, aí está. El agua, que é, irmãos, é algo que o homem tampouco pode criar. Já não falamos de vida. Não vai poder criar vida em laboratório. Quizá intente criar água. Não pode. Não tem acesso, não tem como. Ele sabe quais são as moléculas, verdade? Hidrógeno e oxígeno, sabe a quantidade de elas. Por mais experimento que haga, jamás o homem vai poder criar água. Pode manipular o que seja, isso não vai poder. Muito menos a vida, evidentemente, que o homem não pode fazer. Então, se todo o que hace o ser humano, o que é o que hace? Manipular algo já existente. E é por isso que eu puse o título, verdade? Desta palavra Bereshit. Amém? Vamos ler, eu creio que você já tenha ubicado, verdade? Gênesis capítulo 1, versículo 1. Disse Gênesis capítulo 1, versículo 1. En el principio, Bereshit. Amém? En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Amém? Foi o que hizo Deus. ¿Qué hizo Deus? Criou los cielos y la tierra. En el principio, es decir, el comienzo, el inicio de uma série de eventos que vendriam a partir deste primeiro evento que foi aqui. Deus, no princípio, criou os cielos e a terra. Amém? El início de uma série de eventos, disse, verdade? Ou seja, está relacionado com o tempo, porque habla de um princípio, de um início, verdade? Está relacionado com o começo de algo. Amém? E que sucede? Dizem os estudiosos, verdade? Que entre o versículo 1 e o versículo 2, há um lapso, verdade? Um tempo que nós não sabemos, não temos números, nem a ciência logrado entender e poder descobrir, nem os teólogos tampouco, que
qual foi o espaço de tempo, verdade, o lapso que sucedeu entre o versículo 1, quando Deus criou os céus e a terra, e o versículo 2, já quando está todo desordenado e vazio. Diz que estava desordenado e vazio, todo barro tinieblas, o Espírito Santo se movia, pero já não tinha a forma, verdade, como é o princípio. Porque entendemos que Deus, quando criou, não o criou nem desordenado nem vazio. Deus não criou a terra e os céus hecho caos. Não, ele criou todo perfeito como Deus é perfeito, verdade? Pero vemos que há um espaço de tempo aqui, verdade? Por aí dizem que nesse tempo houve aí câmbios climáticos, houve a colisão de um grande meteorito sobre a Terra e aí exterminou os dinossauros e vindo caos. E por aí outros dizem não, que foi o tempo que o diabo hizo uma peleia no céu, foi expulsado da terra e todo cambiou, todo foi se deteriorou, se destruiu a perfeição de Deus quando o diabo vino, foi lançado à terra. Enfim, há muitas suposições, muitas coisas que se pode dizer referente a isso. O que sucede e o que queda claro é que há um espaço aqui, né? Entre o princípio, Bereshit, o princípio, quando Deus criou, e depois o versículo 12, já quando todo está desordenado. Muito bem, irmãos. Então, se que isso Deus no princípio, ele criou, ele estabeleceu as bases, puso os fundamentos em donde todo o demais seria assentado, em o tempo que ele ia determinar. E no princípio, criou céu e terra. Esses céu e terra foram as bases, o fundamento, verdade? O que ia propiciar, o que vendria depois de todo isso, seria assentado bajo esses dois fundamentos. Entre cielo e terra, Deus ia criar todas as demais coisas. Todo o demais passaria a existir a partir de Bereshit. Amém? A partir do princípio, a partir da criação da terra e de los cielos e da terra. Muito bem, irmãos. A Bíblia nos diz que Deus criou todas as coisas em 7 dias, e nesse dia descansou. Você pode ler aí, capítulo 2, versículo 3, verdade? E bendijo Deus ao 7º dia. Não, versículo 2. Acabou Deus em o dia 7º, a obra que isso. E repousou o dia 7º de toda a obra que isso. Amém? Em outra passagem diz que Deus trabalhou 6 dias e ao 7º descansou. Aqui em Gênesis diz que ele terminou a obra em 7 dias. Por quê? Porque o 7º está dentro do tempo da criação. Já seja que Deus seguiu trabalhando nas primeiras horas do 7º dia e descansou o restante do dia, ou já seja que ele criou todo primeiramente ao sexto, até o 6º e sacou todo o 7º para repousar e descansar, não importa. Importa é que o 7º também é parte deste contexto, desse processo que começou ao princípio. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Diz que Deus descansou. O 7º disse todo o que quis fazer, lo hizo, não faltando absolutamente nada. E nesse lapso, e nesse espaço de tempo, irmãos, todo o que Deus quis fazer. É necessário que você entenda isso, que passados esses dias, passados esses 7 primeiros dias, que nós não temos muito clara, verdade? A não ser suposições, verdade? Muito clara. Se foram 7 dias de 24 horas, se foram 7 dias de semanas, se foram 7 dias de anos, verdade? Ou 7 dias de milênios de anos. Essa informação clara não está para nós outros. O que diz é que foram 7 dias. Se foram 7 dias, de anos, de semana, de milênios, já isso é outra coisa que nós outros vamos saber quando o Senhor se nos revele, amém? E isso será quando estemos com Ele em la glória. Agora, o que está dizendo aqui, irmãos? Que passados esses dias, nada novo se hizo. Todo o que Deus quis fazer, lo hizo dentro desse tempo, desse espaço de tempo, amém? Glória a Deus. Ou seja, todo o que foi manifestado depois, só foi possível a partir de lo que já existia. Amém? Repito, irmãos. Deus não seguiu criando ao 8º dia, 9º dia. Não. Todo o que quis fazer, ele sembrou as bases, os fundamentos de toda a criação, e a partir de aí
todo o que tuvo que fazer e existir depois de isso tinha a ver com o princípio, tinha a ver com aquilo que Deus estabeleceu ao princípio, as bases e o fundamento de todas as coisas. Por exemplo, a lluvia. Aqui não disse na Bíblia que Deus criou a lluvia, verdade? Que era a lluvia? A lluvia foi consequência, verdade? De coisas que Deus já havia criado de antemano. Ele criou o sol, criou a luna, criou as estrelas, o aire, a atmosfera estava, já havia evaporação, havia um vapor, que disse a palavra aí. Ou seja, já havia condições para que a lluvia se diera a seu tempo. Quando for o tempo, cairá a lluvia. Não foi necessário Deus criar a lluvia. Ele criou as condições para que se diera a lluvia. A Bíblia tampouco disse, bueno, o capítulo 2, versículo 5 diz assim, ó, e toda planta del campo, disse, que fuese en la tierra, e toda hierba del campo antes que naciese, disse, porque Jehová Deus aún não havia hecho chover sobre la tierra, ni havia hombre para que labrase la tierra, disse, sino que subia de la tierra um vapor, aleluia, el qual regava toda a faz de la tierra. Deus havia disposto já algo, né? E no fundamento, e no princípio de todas as coisas, ele criou as condições para que a seu tempo as demais coisas vinieram a acontecer, a suceder e a existir, sem necessariamente necessitar mais da intervenção de Deus. Ele sembrou as bases, colocou os fundamentos, verdade? E o princípio de todas as coisas, e a partir daí, o demais passou a existir de forma automática, verdade? Sem que Deus tivesse que dizer, haja lluvia, e haja fruta no árvore. Não, isso foi uma sequência natural e todo se deu porque Deus já havia posto os fundamentos, as bases. E capítulo 1, versículo 11, disse, depois dijo Deus, veja, capítulo 1, versículo 11, produzca a tierra hierba verde, hierba que dê semilla, árbol de fruto, que dê fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre a terra, e foi assim. Deus não tuvo que criar os frutos, pero criou os árboles que dieran frutos. Não tuvo que criar a semilla, pero criou árbol que contuviera em sua essência, em seu interior, semilla. Amém? Então, se houve coisas, verdade, que se dieram depois do sétimo dia, verdade, ou no decorrer do sétimo dia, de los 7 primeiros dias da criação, que não foi necessário a intervenção de Deus. Por quê? Porque ele criou as condições, estabeleceu as condições e a partir daí todo o demais passou a existir. Amém? Que diz, irmãos, é o capítulo 8. Capítulo 8 de Gênesis. Estamos vendo o livro de Gênesis, capítulo 8. Já quando se termina o dilúvio, já quando el arca senta a terra, já o povo já está começando a formar-se, Noé e todo o demais. Que disse o Senhor aqui, irmão? Capítulo 8 de Gênesis, versículo 21. Ponga atenção. Diz assim, e percebeu Jeová olor grato, e viu Jeová em seu coração, não volveré mais a maldecir a terra por causa del hombre, porque el intento del coração del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho. Versículo 22. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Es decir, hermanos, que las condiciones establecidas desde el principio, ¿verdad? Aunque hubo todo caos a través del dilúvio e todo que está aí para volver a reconstruir-se outra vez, porque estava todo bajo água, verdade? Que disse o Senhor? Que ele mantendria os princípios, os fundamentos desde o princípio que ele criou. Disse, mientras la tierra permanezca, no cesarão a sementeira e la siega, aún com as águas, aún com as tempestades, aún com todo o caos que se estabeleceu a partir do dilúvio, amém? Disse o Senhor que o frio e o calor estariam aí, e o verão e o inverno também estariam aí, e o dia e a noite, todas as condições iniciais que Deus preparou
para que a vida se diera na terra, todo estava devidamente conservado. Quero dizer para você nesta manhã que aunque você haja vivido tempestades em sua vida. Amém, irmão? Aqui estamos. Aqui estamos outra vez, um break aqui, uma parada que eu não entendi o que sucedeu, pero bueno, aqui estamos, amém? Aqui estamos. Então, irmãos, o que estava dizendo aos irmãos? Que todo lo que vivimos, lo que enfrentamos em nossas vidas, aún estando em uma destruição total de nossas vidas, de coisas que han sucedido com nós outros, e o Senhor nos disse que Ele pode recomeçar de novo, amém? Ele pode começar de la nada, do caos, de la destruição. A Bíblia diz no versículo 3 que Deus disse, seja a luz, e foi a luz. Ele estabeleceu, já havia, digamos, o princípio de todas as coisas que Ele havia determinado, amém? Se você está vendo aí, me dê um olá, por favor, aí, amém? Que houve uma parada aqui que eu não entendi por quê, verdade? Pero necessito que você me dê um olá por aí, amém? Amém? Estamos aqui, amém? Se me está escutando, dá um olá aí, por favor. Tá bem? Então, irmãos, disse a Bíblia, estávamos em... hablando disso, verdade? Então se disse que Deus havia estabelecido o princípio de todas as coisas e nós outros sabemos do poder, da soberania de Deus sobre nossas vidas e sobre todo aquilo que Ele criou de antemano. De maneira que não importa a situação que estamos vivendo, as circunstâncias que estamos enfrentando, e aunque estamos mirando a um lado e outro, vendo destruição e ruína, Deus tem aquela palavra chamada ao princípio. Quando Ele estabeleceu, quando Ele decidiu, quando Ele falou de ti, quando Ele sembrou algo em tu coração, a partir de aí, Ele tem fundamentos e bases muito sólidas para volver a começar contigo. Amém? E você não será confundido, não será destruído. Amém? Muito bem. Irmãos, o que podemos ver entre outras coisas? Que Deus, podendo haver criado todas as coisas, amém? De forma imediata. Ele pudo haver criado todo de forma imediata, todo de forma instantânea, amém? Pero o que é isso, Deus? Ele determinou que todo se daria mediante processos. E isso é tremendo, irmãos. Tremendo porque Deus estabeleceu este processo da criação em 3 tempos. Todas as coisas Deus estabeleceu em 3 tempos, ou seja, começo, meio e fim. Isso Deus estabeleceu desde o princípio. Ao princípio, e dentro desta palavra, ao princípio, radica, reposa, não somente o princípio das coisas, sino o meio e o fim. Esse que é tremendo. Esse que é tremendo. Você que está conectado nesta manhã, amém? Deus está dizendo a você que a palavra que Ele sembrou, a palavra que Ele falou de ti, ao princípio, quando por primeira vez você escutou algo de parte de Deus, e nessa palavra estava todo o demais que Deus tinha preparado para ti, hasta o final de los tempos, hasta a consumação de todas as coisas em tu vida. Amém? Glória a Deus, irmãos. Que tremendo isso, que tremendo. Pero pudo haver criado todo de forma instantânea? Não lo hizo. Ou seja, de la maneira, hermanos, que Deus estabeleceu o princípio, as bases e o fundamento de todas as coisas, para a partir daí todas as coisas sucederem, todo saiu daquela palavra ao princípio. Todo estava ali, todo estava plasmado em uma só palavra, ao princípio, Bereshit. Amém? Que disse, irmãos, Isaías 46, 10. Quero que você me acompanhe aí, se você tem sua Bíblia. Estou vendo um muchacho aqui. Sou o macho de frente da igreja, Luiz Daulorso. Deus te abençoe. Deus te bendiga, Luiz Daulorso. Amém? Glória a Deus por sua vida, por estar conectado. Mantente aí, não saia daí. Amém? Mantente conectado que o Senhor vai seguir falando com você, como está falando com todos nós outros. Amém? Disse, irmãos, Isaías 46, 10. Ponga atenção no que disse o Senhor aqui. É tremenda essa palavra.
Disse assim, no versículo 9, disse, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios e não há outro Deus, nada há semejante a mim, disse o Senhor, que anuncio lo por venir desde el princípio. Aleluia! Anuncio lo por venir desde el princípio, diz a palavra de Deus aqui, hermanos. Que mais disse? E desde a antiguidade, lo que aún não era hecho, que digo, mi consejo permanecerá e haré todo lo que quero. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus aí, irmãos? Você pode dizer, Senhor, graça, porque tu anuncias mi porvenir, o porvenir de minha vida, o que vai suceder depois, desde o princípio. Desde o princípio, tu anunciaste algo de mim, bendições, coisas que vou a viver de bem para minha vida e para os meus, verdade? Desde o princípio lo has anunciado. Se bem é certo, não estou em um melhor momento de minha vida, tu pode pensar assim. Se bem é certo, não estás vivendo o melhor tempo de tua vida, que estás com problemas, estás com enfermidade, estás na incertidumbre desse vírus que anda por aí, não sabe o que vai passar depois do vírus, os da igreja não sabem como vamos a congregar, se com a porta cerrada, a porta aberta, se com mascarilha, sem mascarilha, como será a economia do país, toda a incertidumbre, toda uma dúvida grande na mente das pessoas. Pero disse a palavra do Senhor, eu quero que tu grave isso em tu coração. Disse o Senhor, disse o Senhor, que anuncio lo por venir, lo que está por venir, amém? Desde o princípio e desde a antiguidade, lo que aún não era hecho, que digo, mi consejo permanecerá. Uau! Mi consejo permanecerá. Venham tempestades, vento, destruição, caos, hambrunas, pestilências, guerras, terremotos, hambre e todo o demais, disse o Senhor, mi consejo permanecerá e haré todo lo que quero. Aleluia! Por que o Senhor disse, haré todo lo que quero? Porque ao princípio ele estabeleceu, irmãos. A palavra desde o princípio foi suficiente para albergar toda a vontade e todo o propósito de Deus. Não há nada que suceda a partir de aí que pueda cambiar, que pueda transformar ou impedir que suceda algo. Amém? Amém, igreja? É dizer que não há nada. Vamos ver isso aqui, irmão. Não há nada que pueda cambiar, distorcionar ou provocar alguma mudança de planos. Amém? Quero repetir isso, irmãos. É tremendo isso. Você que está escutando aí, é tremendo. Disse aqui, irmãos, eu que anuncio lo porvenir desde o princípio. Amém? Se ele anunciou é porque ele sabia. Simples, simples assim. Quizá tu estás aí assistindo, estás preocupado com o dia de manhã, verdade? E que vai ser de meu trabalho? Eu já perdi meu trabalho, já não tenho mais trabalho. Que será de minha família? Como vou alimentar meus filhos? De pronto, a ajuda que o governo dá vai cessar, se vai terminar, e aí que vai ser de minha vida? Como vou sair adelante com minha casa, com minha família? Quizá alguns estão perguntando o que será de meu ministério? Que será um pastor perguntando da economia da igreja? Como será a situação depois de isso? E o Senhor te disse nessa manhã, Ele, desde o princípio, ha anunciado as coisas. Muito antes de haver sucedido algo, já Deus anunciava, já Deus dava sinais, já Deus falava, já Deus havia dito, haré todo lo que quero. Amém? Você pode dar um glória a Deus aí, irmão? Quero ver alguma manifestação de alguém aí, amém? Houve uma parada em algum momento aí da corrente, algo passou, pero aqui estamos, amém? Mantente conectado aí, porque eu sei que Deus está falando do teu coração. Então, irmãos, verdade? Todo lo que Deus ha determinado, lo hizo desde o princípio. Amém? Glória a Deus. É dizer, não há nada que pueda cambiar, distorcionar, provocar um câmbio, verdade? Nada que pueda impedir o desenlace final de todas as coisas determinadas por Deus. Não há absolutamente nada. Amém? Santiago capítulo 1, versículo 17. Para você que não está muito familiarizado com a Bíblia, vou ler, amém? Aunque muitos lo tenham memorizado.
Porque não todos têm esse versículo memorizado, é verdade? Então, se vamos ler, para você que não o conhece, disse o Senhor, Santiago, no capítulo 1, no versículo 17, toda buena dádiva e todo dom perfeito desciende de lo alto, amém? Del Padre de las luces, en el qual não há mudança ni sombra de variação, amém? Todo lo bueno, todo lo perfeito, toda buena dádiva descende do Senhor, viene de Ele, em el qual não há mudança, não há câmbio, não há mudança de variação, não há câmbio, não há forma de que algo suceda a meio caminho que pueda distorsionar lo que Deus ha decidido. La buena dádiva, o dom perfeito, lo que Ele ha decidido e definido de nossas vidas. Amém? E por aí, irmãos, nos vem uma resposta muito clara. Quizá você está igual que eu, fazendo perguntas a Deus, e o que vai ser depois disso? Quando se termine a quarentena, o que vai suceder? E o Senhor te está dizendo nesse momento, todo buena dádiva, todo dom perfeito, vem de Ele, verdade? Em qual não há mudança, nem sombra de variação. É decir, desde o princípio hasta o culminar de las coisas, la concretização de las coisas declarada por Deus, há um espaço de tempo. E nesse espaço de tempo vão suceder muitas coisas, pero nada de lo que vai suceder nesse lapso vai cambiar o que Deus determinou aqui. Você me está entendendo, irmãos? É tremendo isso. Isso nos dá segurança. Isso nos dá certeza que verdadeiramente Ele tem o controle absoluto de todas as coisas. Não há nada que saia do controle de Deus. Ele tem o controle absoluto de todo o que ha criado, de todo o que ha hecho, de las coisas visíveis e invisíveis, de lo que é palpável a nós outros e de lo que nós não temos sequer acesso visual ou físico. Ele tem o controle e determinou ao princípio todas as coisas. E o que sucede a partir daí, nesse processo, verdade? Todo está bajo o controle dele. Por quê? Porque ele decidiu e definiu todas as coisas. Amém? Que mais, irmãos? Quando Deus disse, verdade? Seja a luz. E Gênesis capítulo 1, versículo 3, verdade? Delante do caos, delante da terra desordenada, sem forma, vazia, hecha um caos. E nesse momento o Senhor disse, seja a luz. E es decir, irmãos, Ele não estava ali criando a luz. Porque não estamos falando de uma luz natural nesse momento, verdade? Mas está dizendo que Ele estava resplandecendo sua mesma glória, né? Como ao princípio. Ao princípio, diz que Deus criou céus e terra, resplandeceu sua glória, seu poder criativo, sua palavra criativa, resplandeceu naquele momento. Houve um intervalo e vino o caos, e vino a destruição, e vino a ruína, e agora a terra está desordenada e vazia, e o Senhor viene uma vez mais e disse, seja a luz. Ou seja, seja mi glória, seja mi vontade, seja mi propósito. Em meio ao caos, em meio à confusão, em meio aos problemas, o Senhor te vuelve a dizer nesta manhã, seja a luz, seja mi glória, seja mi vontade, seja mi propósito, como ao princípio. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Glória a Deus, alaba o Senhor nesta manhã. Como ao princípio. Seja mi glória, seja mi vontade. Amém? Seja mi propósito em meio ao caos e na incertidumbre. Seja a luz. E foi a luz. Ele não estava aqui criando sol e terra. Não, irmãos. Era a mesma glória que estava no princípio. Amém? O primeiro que hizo Deus, quando começou a criar todas as coisas, resplandeceu sua glória manifestou sua vontade, manifestou seu propósito em um processo de criação. Amém? Glória a Deus. Quando falamos de sol e luna, somente ao quarto dia foi que a Bíblia diz que Ele criou sol e luna, as duas grandes lumbreiras, ou as duas grandes luminárias, como dissemos em português, verdade? Ou seja,
Não foi senão a partir do quarto dia. Aí está em Gênesis capítulo 1, você pode ler aí, me acompanhar. Gênesis 1, versículo 14, diz: Dijo luego Dios, haja lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche. ¿Ves? Quando o Senhor disse, seja a luz, e foi a luz, ele disse também, e viu que a luz era buena, e separou Deus a luz de las tinieblas, e chamou Deus a luz dia e las tinieblas noite. Muito bem. Era sua glória, haciendo separação de tinieblas e luz. Amém? Era sua glória ahuyentando, esparciendo as tinieblas. Era o resplandor de sua glória volviendo en esse processo de criação, depois do caos, depois da confusão. E as luminárias, verdade, sol e luna, só foram criadas a partir do quarto dia, verdade? E disse, haja lumbreras en la expansão de los cielos para separar o dia de la noche, e sirvam de señales para as estações, para dias e anos. Então, sol e luna não vêm apenas para alumbrar o dia e a noite, quando é o caso de la luna, para separar um de outro, senão vêm para señales. E isso é que é tremendo, irmãos. E você vê ao longo da história bíblica, quantas vezes Deus utilizou estes dois elementos para falar à humanidade. Quantas vezes? E até hoje nos habla. Quando você estuda a história das lunas rojas, luas vermelhas, como dissemos em português, você vê todo Deus falando de um sentido profético, utilizando essas duas luminárias para señal, para falar. Amém? Glória a Deus. Agora, o que dizem em Apocalipse 22, irmãos? Eu sei que você me está acompanhando aí, não sei quantos minutos estamos falando aqui, mas te vou dizer uma coisa, estamos na introdução todavia, tá bem? Não hemos entrado todavia de lleno a lo que Deus quer falar a tu coração, como já falou a mim. O capítulo 22 de Apocalipse diz assim, o versículo 5. Quando se dê todas as coisas, verdade? Em la restauração de todas as coisas, verdade? Cielo nuevo e tierra nueva, todo o demás. Capítulo 22, versículo 5 diz assim: Não habrá allí más noche, e não tiene necessidade de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Deus, el Senhor, los iluminará, e reinarão por los siglos de los siglos. O que eu consigo entender aqui, irmãos? Que no princípio criou Deus céus e terra, resplandeceu sua glória desde o primeiro dia, verdade? Separou luz e tinieblas, e começou todo o processo de criação, verdade? As águas, as árvores frutales, os animais. Ao quarto dia criou sol e luna, e as estrelas, e todas as ombreiras, e tudo mais. O que eu consigo ver aqui, irmãos? Que a lo largo da história da humanidade, em nossa história, verdade, de nossa existência, Deus estabeleceu entre o princípio e o suposto final de todas as coisas, verdade, que aí nos habla de Apocalipse. E nesse espaço de tempo, Deus entregou a la luna, a las estrelas, a los astros físicos que nós outros vemos, verdade? Ele ensenhorear-se, verdade? De dia e noite, verdade? De luz e tinieblas. É o sol e a luna que determinam em nossa existência, em nosso plano físico, lo que é dia, lo que é noite, lo que é sombra e lo que é luz. É a luna e o sol que fazem isso. Muito bem. Agora, o que eu quero dizer com isso, irmãos? Que ao longo de nossa história, em nossa mesma existência, nós outros vamos ter dias de luz e dias de escuridão. Como temos aqui. Dentro de algumas horas, o sol se vai e a luna emerge de las sombras. Amém? Vamos a ter, irmãos, momentos em que o sol se ensenhoreará, e em outros momentos será a luna que estará por delante. Vamos ter momentos de sombra, momentos de altos e baixos, momentos buenos, momentos malos. Desde o princípio, Deus resplandeceu sua glória e criou todas as coisas, e depois, como que a separação de dia, noite, luz e sombra, entregou essas duas luminárias chamadas sol e luna, para que ele se ensenhoreara deste momento de dia e noite, pero também que servira de señal para Deus e para os homens. Amém? É decir, criou
entregou todo a essas duas luminárias, estamos nós outros à mercê do sol e da luna, de momentos de sombra, momentos de oscuridade, momentos de luz. Nossa vida ha sido desta maneira. Amém? Deus criou todas as coisas, diz que no sétimo dia descansou. O que está dizendo aqui, irmão? Será que Deus estava cansado de trabalhar? Evidentemente que não. Descansou no sentido de conclusão da obra iniciada. E esse é o que está dizendo aqui. Amém? Quando Deus descansou, repousou, não é porque estava cansado, senão que entregou a obra concluída. Amém? E descansou em quem? Descansou em Jesus. Porque Deus deixa de criar e passa a dedicar-se a salvar. Descansou, repousou, descansou de criar, já criou todas as coisas. Agora entrega seu filho para seguir outro processo que tem a ver com restaurar, salvar, recuperar. Amém? Regenerar, como ao princípio todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Quero dizer a você que não importa a situação que tu estejas vivendo, Deus pode volver ao princípio todas as coisas, rehacer todo, remodelar, restaurar, permitir uma suposta destruição e depois volver a ser todo de novo. Ele pode ser, Ele é Deus. Lo isso. Então, só o que tu leas e tu busques de Deus, Deus dá-me entendimento do versículo 1 de Gênesis 1 e 1 e do versículo 2. Já tu vais entender que Deus tem o controle absoluto de tu vida. Amém? Não importa a situação, não importa a circunstância que tu estás vivendo, se has tenido muito em tus manos e de pronto todo se te voa de la mano, e por aí escutei, e se escuta muitas vezes, em noticieiros e todo, que há gentes que começaram um negócio, começaram, sei lá, um comércio, e de pronto vino o coronavírus, vino a pandemia, vino a quarentena, e o negócio está aí, a hora que hago, inverti plata, inverti dinheiro, comprei um montão de matéria-prima para fazer coisas, comprei materiais, me endeudei no banco, pedi préstamos, isso de todo, e a hora vem essa pandemia e pá, se me foi todo. Você me está entendendo, irmãos? Esse o princípio, eu vou repetir isso. Deus, ao princípio, criou céu e terra, estabeleceu as condições para que todo o demais se diera. Amém? E a partir de aí, até o sétimo dia, Deus concluiu sua obra. Não quedou nada por fazer, não quedou nada para que, se me olvidou tal coisa ao oitavo dia. Não. Todo isso, até o sétimo dia, descansou e repousou nele, para que a partir de aí, o demais se diera a partir de coisas que ele já havia criado. É dizer, então, irmãos, que vamos ter momentos em que haverá a luz do sol sobre nossas cabeças, e em outros momentos estaremos escondidos bajo as sombras, bajo a escuridão, bajo a incertidumbre, os medos, verdade? Como sucede, no sentido natural. Mas não é dizer que Deus não tem o controle. O sol de justiça um dia resplandecerá, disse Apocalipse, e diz que não haverá ali mais noite e não tem necessidade de luz de lâmpada, nem de luz do sol, porque Deus é o Senhor, los iluminará. Aquele que disse, seja a luz, volverá a dizer em seu tempo, seja a luz, e agora por toda a eternidade. Amém? Já não vamos mais viver nesses altos e baixos, verdade? Em los medos, em la incertidumbre, em não saber o que vai passar depois disso. Não, tenha paz, tranquilidade, que Deus já estabeleceu desde o princípio todas as coisas. Acabamos de ler Isaías 46, 10. Eu que anuncio, disse a palavra, lo porvenir desde o princípio. Por que anuncia lo porvenir? Porque ele já está vindo. Porque ele já lo ha determinado. E se ele lo ha determinado, nesse intervalo, até alcançar o porvenir, não há nada que pueda cambiar o que Deus estabeleceu. Amém? Você que está enfrentando medos, verdade? Incertidumbre, sustos, sem saber o que vai passar depois disso, eu te digo, Deus já estabeleceu, Deus já confirmou, Deus já dijo. Amém? Ele ha dicho o que programou, o que idealizou e projetou para tu vida, para o tuyo, para tu família, para tu igreja, para tu negócio. Já ele tem o princípio e o fim de todas as coisas. O que sucede nesse intervalo, ele também tem o controle. Amém?
Lo que sucede nesse intervalo não pode, ponga atenção, não pode, nunca vai cambiar lo que está aqui, porque foi estabelecido aqui, ao princípio. Aleluia! Assim que te quites de medo, de susto, amém? Ora, irmãos, o que podemos aprender de tudo isso, amém? Sabe o que podemos aprender? É que sem algo devemos nós outros llenar-nos de paz e tranquilidade, em meio aos problemas, digamos, é saber que Deus repousou, é saber que Deus descansou ao 7º dia. Quero repetir isso, irmãos. Se algo deve dar paz a tu coração, amém? É você saber, está escrito, está estabelecido, Deus determinou que estaria escrito isto. Ele repousou ao 7º dia. E esse repousar não é, repito, não é porque estava cansado, senão que a obra havia sido concluída. Me está entendendo? Saber, irmãos, que Deus havia idealizado, projetado algo e finalizado, havia terminado. O descanso de Deus aponta não para o descanso no sentido de um cansaço físico, senão aponta para algo que foi completado, que foi finalizado. Amém? A palavra mesma disse, irmã, diz que descansou ao 7º dia. A palavra siete, verdade? Em hebreu ou hebraico, como dizem os brasileiros, se escreve Shabbat. Por essa razão temos o dia sábado, verdade? Aí toda essa polêmica, se descansa no sábado, se não descansa, se trabalha no sábado. Essas são doutrinas que não vamos entrar aqui. Pero Shabbat, 7, é o número 7. Acorda que em hebreu não há números, há letras que simbolizam os números, verdade? E essa palavra Shabbat, 7, significa repouso e descanso. Pero também traz outros significados também, además de repouso e descanso, significa algo completo, algo estabelecido, algo pleno, algo perfeito. Bem? Por aí disse a gente que o 7 é o número perfeito de Deus. Como que às vezes querendo dar uma conotação, verdade? De que o 7 simboliza Deus, significa Deus. Não, Deus não está simbolizado em um número, irmãos. Né? Deus é um ser ilimitado em poder, em glória, em soberania. Não está dentro de um número. Não há um número, verdade? Que pueda deixar Deus aí dentro. Deus é o número 7. Não. Se algo representa o 7, é perfeição, não perfeição de Deus, não perfeição da obra hecha por Deus. Amém? Grave bem isso, irmãos, porque às vezes andamos aí estabelecendo aí falsas doutrinas sem conhecimento, é verdade? Esse é o número perfeito de Deus. Não é de Deus no sentido de sua essência, é verdade? Senão, é o número perfeito de uma obra concluída. Amém? É isso que significa dizer. Por quê? Perfeito, porque no sentido de pleno, completado, estabelecido, empeçado e finalizado. Isso significa o 7. Por isso diz que Deus repousou no 7. Amém? Para nós outros, irmãos, deve significar eu descansar nele. É isso. Sabendo que a obra que ele começou sempre vai apontar hacia o final, hacia uma conclusão. Quero dizer isso para os termos. Se algo Deus começou em tua vida, ponga atenção, se foi Deus que começou, se o que tu estás vivendo hoje é por consequência de algo que Deus começou em tua vida, creia-me, isso se vai concluir um dia. Chegará o momento do número perfeito, do 7, da conclusão, do Shabbat de Deus em tua vida. É o momento em que Deus te entregará a obra concluída e Ele te dirá agora, descansa em mim. Amém? Evidentemente que para nós outros descansar significa muitas vezes começar algo e levar a cabo, verdade? Ou seja, você estuda, digamos, 4, 5, 6 anos em uma universidade e termina um curso universitário e descansa. Bueno, a hora de descansar, terminei o curso, verdade? Quando falamos da obra de Deus em nossas vidas, devemos entender, irmãos, que quando disse a palavra que ele descansou ao 7º dia, ele concluiu a obra, chegou à conclusão, estava completa, estava perfeito, estava finalizado o que ele começou e lo terminou. Para nós outros, deve dizer a nós outros, irmãos,
que nós devemos descansar em Ele, não ao final do processo, senão ao início. Você me está entendendo? Nós outros, eu quero repetir isso, irmãos. Muita gente está preocupada, amedrentadas, que vai passar depois da pandemia, que vai passar depois do vírus, e que vai suceder com meu trabalho, com minha família, com minha casa, com meus bens, com a igreja, com o ministério, com todo. Essa preocupação está plasmada na mente de todo mundo, e há uma grande incertidumbre. Mas eu te digo uma coisa, quando nós outros entendemos que Deus começou algo ao primeiro dia, e chegou à conclusão, chegou ao término e descansou, isso está dizendo a nós outros que nós outros não devemos seguir pensando em descansar somente depois de algo concluído. Por exemplo, você está pensando, termina a pandemia, aí tu voltas a teu trabalho e diz, estou descansado, consegui salvar meu trabalho. Não, tu tens que descansar agora. É isso que eu quero que tu entenda, mano. Eu descanso em Deus não é ao final da obra concluída, senão é ao princípio. Porque no princípio alberga todo o que ele decidiu fazer e resplandecer ao final de todas as coisas. Você me está entendendo, irmão? Dá um alô a Deus, pastor Pedro. Sim, Senhor, estamos entendendo. Então, se todo o que Deus começou em tua vida, amém? Todo o que você logra entender que começou por uma circunstância, né, de parte de Deus, dentro de um processo criativo de Deus em tua vida, creia-me, Deus lo estabeleceu ao princípio e o final de todo isso. Ao final de todo isso, significa o final de um processo em que houve sol, luna, chuvas, tempestades, raierias, vírus, pandemias, de todo houve, incertidumbre, medo, lágrimas, llantos e dolor, pero lo que está estabelecido ao final, está estabelecido. E nada vai cambiar, e no processo não pode cambiar lo que Deus estabeleceu desde o princípio. É isso que eu quero que tu entenda, irmãos. Porque Deus me levou a entender isso nessa manhã, nessa noite, como me falou muito, de muitas perguntas que lhe he hecho a Ele. Deus sacou um momento para falar comigo. Amém? E é isso que Deus está dizendo, irmãos. Amém? Ao princípio, Deus sembrou as bases, os fundamentos de todas as coisas para a tua vida. Amém? Ao princípio. Lo que viene depois de isso, pode suceder o que suceda, não pode cambiar o que Ele estabeleceu aqui. Porque aqui não diz apenas vou começar por aqui e por ali. Não. Aqui Ele começou e ela mesma vez terminou. Amém? Nada mais que descansou, repousou ao sétimo, pela decisão de la criação e de fazer todas as coisas em seu coração, antes de plasmar no físico, já estava estabelecido aqui ao princípio. Aleluia! Glorifica o Senhor, irmãos. O apóstolo Paulo, irmãos, por alguma razão, logrou entender mais ou menos isso. Disse, estando persuadido, disse o apóstolo Paulo, estando persuadido de esto, que o que começou em vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta o dia de Jesucristo. Se foi Ele que começou em tua vida algo que está sucedendo, creme, Ele vai perfeccionar e vai terminar o processo. Amém? Suceda o que suceda, amém? Pode que tu tenhas, como estamos nós outros, a humanidade, dependendo do sol e da luna, verdade? Esses dois astros que Deus puso para separar dia da noite, e para utilizar como sinal, amém? De comunicação de Deus. Não importa o tempo, o processo, o que se vai dar nesse lapso, amém? O que importa é que aqui Ele decidiu algo e já está delante de los ojos de Deus a obra concluída. Glorifica o Senhor nesta manhã, irmãos. E já derre os medos, derre a incertidumbre, derre andar assustados, amém? Deje de andar atemorizado, e a hora que vai passar, e Deus, e a hora... Eu me imagino, irmãos, eu como pastor, irmãos, eu não tinha muitos planos para a igreja, verdade? E eu me pongo a pensar, e me pongo no sapato de outros pastores, de outros líderes, que em um momento aí de dezembro, estavam idealizando, projetando coisas em suas congregações, organizando, quiçá, congressos, cumbres apostólicas, estudos, verdade? Conferências, viagens, enfim, quanta coisa se programou, irmãos, e de pronto vindo algo e plá, assim, de uma maneira supressiva,
de uma maneira que nadie esperava, interrompeu todo, irmãos. Pergunto, será que Deus, desde sua infinita sabedoria, não sabia disso? Será que Deus não veia já, em um determinado momento de nossa existência, a incidência desse vírus, desse problema que estamos vivendo? Será que isso agarrou a Deus de surpresa? Evidentemente que não, irmãos. Claro que não. Em realidade, tudo isso é parte do processo. É isso que é tremendo. Saber que o que ele estabeleceu desde o princípio, ele contemplava todas essas coisas que estamos vivendo, que para nós outros é opressivo, nos amedrenta, nos causa pânico e susto, pero para ele, todo estava parte do processo. Amém? Pero nada, absolutamente nada, de lo que está sucedendo hoje, e de lo que supostamente venga a suceder de pior todavia a futuro, porque sim, coisas piores vendrão, evidentemente, verdade? Nada de isto vai cambiar lo que ele estabeleceu para o final de todas as coisas. Assim que descansa nele. Descansar em Deus é isso, irmãos. É saber que todo aponta para uma conclusão, todo aponta para uma palavra final, que saiu desde o princípio, de aquele que anuncia o porvenir desde o princípio. Então, se a pergunta é essa, por que os medos? Por que, hermanos, a ansiedade? Por que o desânimo? Por que a incredulidade? Isso, Deus me ralava a oreja à noite. O Espírito Santo me perguntava, por que a incredulidade? E me hizo meditar em todo isso, irmãos. Verdade? Por que a incredulidade? Por que está aí sacando número e pensando que vai ser depois e que vai suceder amanhã e passado amanhã? Será que o que está sucedendo que para nós outros foi um intervalo, uma interrupção, brusca, verdade? Para Deus não, irmãos. Para Deus está dentro, digamos, de los 7 dias de sua criação. Me está entendendo, irmãos? Está dentro desse lapso, desse espaço de tempo, de 7 dias da criação de Deus para nós outros, está dentro desse tempo. Não é nada que suceda aqui que vai cambiar o que está determinado acá. Aleluia, dá uma glória a Deus aí, meu irmão. Então, se aquele que começou a boa obra, lá vai concluir, amém? Disse, irmãos, nós devemos descansar, não ao final de um processo, pero ao princípio. Amém? Descanse ao princípio. Repose em Deus ao princípio, e todo o que venga depois, nada te vai fazer desviar, nada te vai fazer enfermar a mente, nada te vai fazer dizer, Senhor, já não estou crendo, que eu vou ser a hora que vai passar comigo. Não, se tu descansa desde o princípio, o processo pode dar o que dá, pode suceder o que suceda, já tu sabes o final. É isso, irmãos. Há algo que eu quero dizer aos teus antes de finalizar, irmãos. Imagine-se você, e nisso o Espírito Santo me hizo meditar na noite. Imagine-se você que salga um anúncio por tele, enfim, película tal, com nome tal, vai passar tal dia, tal hora, digamos na noite, e tu chegas nesse dia, tu estás aí com toda aquela expectativa de ver aquela película, porque tem um mensagem tremendo, os atores são tremendos, é um mensagem que a película te vai dar é tremendo, tu estás curioso para assistir aquela película, chega nesse dia, prepara os ninhos na casa, que vão dormir temprano, que se permaneça em silêncio, porque papai e mamãe vão assistir uma grande película, e prepara aí uma palomita, a Coca-Cola e o café, e está todo mundo aí, tremendo, verdade? Preparando para ver tal película. E chega um momento, começa a película. E tu estás aí que nem parpadeia, vendo aquela película, nossa, que linda, aquela linda história, aqueles atores que te gusta vê-los atuarem no cine, na tela, enfim, estás aí. E de pronto, irmãos, sucede o que sucedeu aqui com nós outros quando começamos a ministração. Quando começamos a ministração, eu não sei o que houve, não sei o que sucedeu, irmãos, pero quizá Deus permitiu suceder isso para ensinar-me algo nesse momento, para dar uma explicação melhor de lo que estou tratando de explicar aqui, que eu pudesse sentir na mesma piel lo que estou explicando por palavras aqui.
Porque começamos a predicar aqui, começamos a falar e de pronto se foi a señal. E ver, hermanos, eu tenho o telefone conectado não somente em Wi-Fi da casa, sino também no chip, verdade? Em la internet que vem através do chip do teléfono. Então, se aunque caiga a señal de um, o outro se mantém. Pero lo que sucedió, que se caiu a señal de todo. Imagine-se você. Eu busco precaver-me, busco preparar-me e mantenho o teléfono conectado em las duas redes, em la rede interna da casa e em la rede que vem de fora, através das antenas repetidoras por aí, que tiram a internet para toda a comunidade. Muito bem. Ou seja, já me sucedeu alguma vez de faltar a corrente, em que o modem já não tira mais a internet, pero o chip sigue com a corrente normal, com sua internet normal, e eu sigo falando como se nada, nem percebo a diferença. Pero desta vez, não faltou corrente na casa, não sucedeu nada, não houve uma parada, simplesmente se detuvo a gravação. E eu não sei se você que está aí estava ao princípio, ou te fuiste e não volviste mais, ou se volviste a conectar outra vez. Eu sei que tive que começar de novo a gravação. E eu quero dizer, e Deus permitiu isso por alguma razão. Agora imagine-se você, volviendo a lo que estava falando. Você está aí sentado, vendo a película, todo contento, e de pronto, plá, se vai a corrente na casa. Se apagou todo. Você vai à calle, não há corrente em toda a calle. Em no barrio onde tu vives, se foi a corrente. E tu todo esperançoso, com palomita, Coca-Cola, todo mundo em silêncio, vendo a película, e de pronto houve uma interrupção brusca. Se te apagou o tele, se te apagou os bombeiros da casa, e já. Acabou. Aí tu te quedas aí, verdade? Quizá pateando o gato de rabia, maldiciendo, não sei o que, bravo, indignado, porque em que momento se foi a corrente, pero se foi a corrente. E houve uma interrupção em lo que tu estava fazendo, lo que tu estavas te gozando a ver na película. Aí que passa, irmãos? Sucede que depois de 30, 40, uma hora, minutos, uma hora, digamos, de minutos que passam, vuelve a venir a corrente outra vez à casa. E quando vuelve a corrente, tu vai, prendes o tele outra vez, e a película todavia está passando. Nada mais que já não está no princípio da história quando você estava vendo. Esse intervalo que foi para ti, não lo foi para a televisão. Em la empresa, em la emissora que está tirando a película, seguiu normal, não faltou corrente, aliás. Se faltou, eles tinham generadores, verdade? Ou seja, então se agora você viu o início da película, houve um intervalo grande de falta de corrente, e quando vem a corrente, tu prende o tele, e a película sigue, já a história já passou praticamente quase que toda. Você já não sabe por que o personagem tal quedou em tal situação, porque um morreu, porque um saiu vitorioso, porque um casou com quem não casou com outro. Ou seja, perdisse toda toda a história. E o que agarra agora é o final. Significa dizer, hermanos, que a parada que houve, a interrupção que houve para ti e não para a película. A película significa dizer que desde o princípio já estava escrita, já estava estabelecida. Alguém começou a fazer essa película e la levou até o final e pôs um final, the end, fim. Amém? O hecho que para ti faltou corrente, não pudiste ver a história completa, não é dizer que a história completa não seria. Está entendendo? Quero dizer o que, irmãos, para nosso momento que estamos vivendo. O hecho que isto começou algo, e houve um intervalo, houve uma parada que tu não esperava, não é dizer que o final já não foi escrito. É isso que eu quero que tu entendas. Deus escreveu o princípio e o final. Não te deu a ti nem a mim a possibilidade de intervenir nesse momento do processo. E todo o que sucedeu no processo, Deus já havia escrito o final da história. Diz que eu anuncio o porvenir desde o princípio. Glória a Deus, irmãos. Não houve nada, absolutamente nada. Nada provocou nenhum câmbio na história. Faltou corrente em tu casa. Pero, quizá em outro barrio, em outro lugar da cidade, a película seguiu rodando normal. E os de allá viram o final e o processo, o meio, e viram o fim.
de la película. Usted no lo vio, pero todos lo vieron. Es decir, las cosas que suceden en nuestra vida y que causan una interrupción brusca, que nos dice, ahora qué voy a hacer, y ahora qué va a ser de mí después de esto, ¿verdad? O sea, será que aquele que empezó la historia contigo, será que não contava com esses tropeços de meio de caminho? Não contava que havia momentos de sol e outros momentos de luna? Será que Deus não contava que havia momentos, iam suceder momentos de claridade e de oscuridade, de tempestades, de raieria, de lluvia, de escassez, de todo, hasta chegar aqui? Lo que sucede no espaço de tempo, no processo, não cambia lo que Deus escreveu ao princípio. É isso que eu quero que tu entendas. Amém? Assim que tenha paz. Amém? Tenha paz porque lo que estamos vivendo verdadeiramente está no controle absoluto de Deus. Não há nada que ele haja perdido o controle. De la maneira que tu vuelvas a aprender a tele outra vez, para seguir vendo a história já ao final, verdade? E te gozas com o final sem haver conhecido o processo? Deus tem o princípio, o meio e o final delante de sua mirada. Nada, absolutamente nada passa desapercebido para ele. Amém? Quero dizer-te nessa manhã, arme-te de paz, de tranquilidade. Descansa desde o princípio. Amém? Deus descansou, repousou ao sétimo dia, para que nós outros repousamos e descansemos em Ele desde o primeiro dia. Amém? Repito isso para você, sim ou não? Deus repousou o sétimo dia, depois de haver criado todas as coisas, para que nós outros aprendamos a repousar e descansar em Ele desde o primeiro dia, aún sem saber o que vai passar no processo, aún sem saber com claridade o que vai suceder em nossa vida desde o momento que começamos algo. Devemos estar conscientes de uma coisa, que Ele começou aqui, tem já o final de todas as coisas, porque Ele não apenas começou, como a mesma vez descansou e repousou em sua glória, em seu poder, em sua soberania, em o controle de todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. Quero orar por você nesta manhã. Quero bendecir essas vidas que estão conectadas aqui. Estamos vendo aqui Celso Eduardo, glória a Deus, meu irmão, desde Brasil, Idália, de São Paulo. Lídia Belotti, Donay Rojas Castro, meu irmão, bendiciones. Luiz Dalorso, de frente da igreja, glória a Deus por sua vida, que estás aí conectado em la palavra. Glória a Deus e outras demais vidas que estão aí conectados. Amém? Gente de Brasil, gente de fora de Brasil, gente de Costa Rica e outros lugares. Amém? Grave essa palavra em tu coração. Bereshit, en el princípio. En el princípio Deus estabeleceu, en el princípio Deus falou, en el princípio Deus começou na história com você e já la terminou. Amém? Segundo sua vontade, já está estabelecido o que Ele determinou de ti. Assim que descansa nesse tempo. Amém? Vamos orar, curva sua cabeça. Ponga-te nas mãos do Senhor nesse tempo e diga: Senhor, ajuda-me a descansar em Ti. Ajuda-me a repousar em Ti. Não eu descansar e eu repousar depois de haver visto algo concluído. Não. Ajuda-me a descansar é o princípio. Ajuda-me a descansar como Tu determinaste desde o princípio todas as coisas. Eu quero descansar aí. Não quero ver as coisas acontecer para dizer, estou descansado, agora estou tranquilo. Não. Não quero que um dia a empresa que se cerrou se volva a abrir e me chamem outra vez a trabalhar e eu pueda dizer, uau, estou descansado a hora que recuperei meu trabalho. Não. Descansa a hora, em meio à incertidumbre, em meio ao caos, em meio às tinieblas, quando não se hace dia, pero se hace noite, em meio à oscuridade de los medos. Aí é que tu tens que descansar. É nesse momento que tens que descansar. Por quê? Porque aquele que disse ao princípio também estabeleceu o final de todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Senhor, oh Deus, graça. Graça por esta palavra. Graça, Senhor, porque a mim me vienes hablando muito forte. Graça. Por todo, Senhor, que me vienes hablando desde a noite sobre esse tema, Senhor, oh Deus. De descansar em Ti, de crer, de saber
de estar consciente que tu tens o controle absoluto. Bereshit, ao princípio, o Senhor criou as bases, o fundamento de todas as coisas, e todo sinalizava para a conclusão de algo que tu começou ali atrás. Não há nada que suceda a meio caminho, Senhor, que pueda cambiar, que pueda distorcionar, que pueda impedir a conclusão de algo que você começou. Você começou e lo termina, Senhor. Graça. Bendigo essas vidas que aí estão, todas essas vidas que estão conectadas. Te pido, Senhor, que tu glória los envolva nesta manhã, que eles puedan armar-se de valor, armar-se, Senhor, ó Deus, de la certeza, Senhor, ó Deus, que sua vida está em tus manos, Senhor, ó Deus, que não há nada que esteja sucedendo ao redor nosso que pueda ser de surpresa para ti. Tu tens o controle absoluto, Senhor, ó Deus. Tu has estabelecido que todas as coisas estariam dentro de um processo de começo, meio e fim. E nesse processo, todo o que suceda, nada pode cambiar o que tu has determinado para o final de todas as coisas. Eu bendigo essas vidas nessa noite e te pido, amado Deus, que tu glória se derrame em suas casas, em seus trabalhos, em las dispensas de seu hogar. Oro por aqueles que têm alguma enfermidade, amado Deus, quita os medos, quita, Senhor, ó Deus, todo sentimento de desânimo, Senhor, ó Deus. Senhor, llenes tu pueblo de glória, de poder, de la certeza que tu tens o controle e nunca vas a perder o controle de absolutamente nada. Bendigo, Senhor, aqueles que estão, Senhor, ó Deus, pensando a ver que vão ser depois da pandemia, no sentido profissional, em trabalho, como vão sair adelante com sua família. Que todos possam descansar em Ti em meio ao caos, amado Deus. Que todos possam descansar em Ti em meio à incertidumbre, em meio ao momento em que não há respostas concretas, que podamos descansar em Ti nesse momento, Senhor, ó Deus, sabendo que Tu começou algo e vas a terminar ao final de todo, porque já lo estabeleciste que assim tem que ser. Tu começas algo e lo termina, porque já Tu vês o final de todas as coisas. Bendigo tu povo nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Comparte, hermanos, essa palavra, amém? Que